assim, foi até algo complicado. E veio essa ideia de, então, por que ela não se adequa? Alguns anos atrás, tem uma reportagem no Fantástico sobre obesidade infantil. A reportagem ela foi sendo conduzida para que todos os profissionais ali, psicólogos, professores, pais, nutricionistas, ficassem preocupados com a obesidade infantil, muito mais porque a criança obesa ia ser discriminada na escola. Quer dizer, um raciocínio completamente inverso. A gente não pode querer moldar alguém, né, transformar aquela criança numa espécie de formato, porque senão ela pode vir a sofrer bullying. Raciocínio é completamente inverso. A gente tem que trabalhar com todas as crianças e adolescentes para que eles entendam que as diferenças existem. E as pessoas são diferentes, elas vão sempre ser diferentes. E se você tiver que ser, como requisito para não ocorrer bullying, igual a todo mundo, é uma falência social. Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas muita gente que, de repente, sofre bullying gostaria de ser igual. Porque é um peso da sociedade. É como você dizer, por exemplo, assim, mas ela mereceu ser estuprada, olha a saia que ela estava usando. Quer dizer, é uma inversão absoluta. A gente ouve. Então, assim, claro, todo mundo quer ser magro, todo mundo quer ser alto, todo mundo quer ser bem-sucedido. Todo mundo quer ser de plástico. Todo mundo quer ser. Né? E aí a gente tem que pensar, será que a gente precisa ser tudo isso? Ou a gente precisa começar realmente a pensar que a gente pode ser diferente, cada um tem a sua beleza, cada um tem as suas as escolas estão preparadas para dar esse tipo de orientação? Eu acho que Mas é o mundo, não é a escola, gente. Porque senão, novamente, vamos botar tudo na culpa da escola. Quer dizer, algo que os educadores podem fazer é trabalhar os temas transversais. Está trabalhando ética, cidadania, civilidade, um professor mais atento. Você está evitando o bullying. Você está criando a cultura da paz. Eu acho que essa ideia de que você tem que fazer algo particular, específico, só para o bullying, ela é equivocada. Porque, em alguma medida, esse bullying ele é um sintoma. Tanto do menino que é agressivo, quanto do outro que é vítima. Esse que é vítima, provavelmente, tem uma baixa autoestima, não consegue se posicionar, não consegue pedir ajuda, e aí vai juntando, fazendo um conglomerado de sofrimentos até levar ao suicídio, ao assassinato, enfim. Mas não é algo isolado, isto é uma coisa sistêmica. Então, se você aponta apenas numa direção e mais uma coisa para a escola, quer dizer, o menino vai ter que ficar na escola 30 anos, porque como é que ele vai aprender matemática, português, geografia, sei lá, o conhecimento que a escola também tem que ser responsável. Então, eu acho que não é uma coisa separada, mas é algo que é tecido, que está ali na rede, onde tudo está acontecendo. Então, é uma escola que é cidadã. Nós temos uma experiência ótima feita pela Berenice Romanelli, que foi a Feira das Nações. Então, esta psicóloga trabalhou numa escola particular de Curitiba durante um ano. Nunca se falou a palavra bullying, trabalhando as diferenças. Os alunos de 5ª e 6ª série, cada turma assumiu um país. Eles escreviam para os consulados, para as embaixadas, tinham um mês gastronômico, um mês da música, para aprender a viver com as diferenças. Conviver com as diferenças. E provavelmente nós não tínhamos na época, mas se a gente fizesse uma avaliação de bullying, devia ser quase nula. Porque a escola era prazerosa, a escola era agradável, os professores se sentiam bem naquelas atividades. Então, você está fazendo um trabalho global, você não está pensando coisas. Então, você vai ter que fazer um outro programa para gente que rói unha, um outro programa para meninas que são gordinhas, um outro programa para outro que é negro, um outro programa porque é deficiente físico, mas é incluído. Não é impossível, né? Se torna uma missão impossível. Então, localizar a vítima, saber que isso tem um nome agora e ajudá-la, ótimo, excelente. Mas a escola não pode viver em função disto, só para isso. A escola é algo muito maior, né? Hoje estamos falando sobre bullying. Se você tem alguma dúvida, participe do programa. Aproveite, mande aqui para nós pelo 0800 643 7555 ou pode ser também pelo e-mail com a palavra @rtve.pr.gov.br. Já volto. No programa de hoje, estamos debatendo o bullying nas escolas, o que pais e professores podem fazer para evitar a violência entre crianças e adolescentes. Mande a sua opinião ou uma dúvida aqui para nós pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail do programa que aparece aqui no vídeo. É só você copiar e mandar sua pergunta aqui para nós. Cláudia, você estava falando que você ensina a formação humana, né? O que você ensina? Na verdade, nós trabalhamos alguns temas
de interesse do adolescente, desde sexualidade, drogadição, relacionamento, orientação profissional. Mas algumas pessoas perguntam, Cláudia, como é que você ensina esse tipo de coisa para adolescente? Então, eu sempre digo, brincando, que eu tento ensiná-los a pensar nas consequências, pensar que tudo que a gente faz na nossa vida tem consequência e que a gente precisa avaliar. O adolescente, ele é muito impulsivo, ele acaba agindo muitas vezes de maneira inconsequente e isso traz problemas não só no relacionamento, problemas para ele mesmo, quando ele deixa de estudar, quando ele começa a matar a aula. Então, essa disciplina, na verdade, é uma disciplina que tenta ajudar esse aluno a se formar, a terminar de se formar, ele está em processo de formação, né? E a gente tem resultados muito interessantes porque muitas vezes eles não têm consciência do seu potencial. Então, a minha função, não só minha, nós somos 4 professores de formação no Bom Jesus. Então, a nossa função é fazer com que eles descubram dentro deles esse potencial que eles têm e que muitas vezes está lá, adormecido. E uma das coisas que eu acredito muito que nós precisamos aprender a fazer, como escola também, mas como educadores, né? É aprender a trabalhar com grupos. Porque quando a gente foca muito nos indivíduos, né, e o nosso mundo está individualista, e esse comportamento dos jovens formando grupos para pressionar um sujeito ou um pequeno grupo, mostra o quanto nós estamos despreparados Sim. para educar e trabalhar com grupos. Porque a gente só vai aprender a cooperar se nós tivermos o outro. A gente só vai aprender a gentileza se a gente tiver o outro. A gente só vai aprender a conversar, a conviver, a coexistir se existir o outro. Então, aprender a educar grupos é uma coisa que nós precisamos fazer com urgência. E nessa etapa do desenvolvimento, né? Que é diferente, um grupo de pessoas maduras, já com a sua formação definida, com valores, de trabalhar com alguém que está nesta época, nesse nível de formação. O Vygotsky disse, tudo que é intrapsíquico é primeiro interpessoal. Então, isso tem mais de 100 anos. Quer dizer, é no grupo, é no convívio, é na relação que a gente vai fazendo essa própria formação da mente, ou a formação do pensamento, da consciência, da visão de mundo. Eu trabalho lá na Síntese com a formação de coordenadores de grupos, com adultos. E na formação a gente aplica a teoria e a técnica que a gente está ensinando para eles. E a gente vê que, inclusive, nós adultos aprendemos a conviver de uma forma mais verdadeira quando a gente vive um processo educativo em grupo. A pergunta do Júlio César, aqui de Curitiba, ele diz assim, como é que o adulto que está na faculdade deve se comportar quando sofre bullying? Tem que ver, eu acho, né? Se é bullying, a gente até brinca, porque tem uma série de coisas que não são bullying, né? Por exemplo, trote é um negócio que não justificando... Trote não é bullying. Mas não é bullying, né? Tem uma configuração própria. É um ritual de passagem e não é bullying por quê? Porque ele não é repetitivo, né? Ele tende a se fechar e é eventual, é uma vez ao ano, exatamente. Outra coisa que não é bullying é quando alguém sofre uma retaliação. Então, às vezes, a gente vê uma situação ocorrendo de um aluno ou de um grupo de alunos em cima de outro e a gente, às vezes, que está de fora, não percebe que não se justifica, mas tem uma causa. Se tem uma causa, se a vítima fez algo e está sofrendo uma retaliação, não é bullying, né? Então, tem que ver se é bullying ou não e aí que idade ele tem, porque eu acho que a gente lida, né, de formas diferentes com esses mecanismos. Se ele é um adulto, eu acho que ele tem muito mais recursos para estar se organizando, falando com outras pessoas, ele reivindicar seus direitos. Isso é muito mais difícil quando se trata de uma criança, né? Que se sente intimidada, enfim, tem uma série de coisas que ele pode fazer. Né? Mais frágil emocionalmente. Agora, as universidades, elas têm agora uma exigência do MEC de oferecer um serviço de psicopedagogia. Então, se o sujeito
já concluiu que é bullying, se é que isso pode chegar a essa conclusão. Ele pode procurar um professor que seja que ele tenha mais afinidade, pedir para conversar, dizer, olha, estou me sentindo assim, tem acontecido isto, como que eu posso lidar com isto? Alguém que conheça aquela cultura institucional, que leia aquela instituição e etc. Se não tem um professor, esse curso deve ter um coordenador. Ele deve bater lá na porta do coordenador e dizer, posso conversar com você? Estou precisando de uma ajuda. E também... Mas ele em relação aos colegas? Veja, se ele está na universidade, ele deve ter no mínimo 17 anos, né? E uma pessoa que tem 17 ou 18 anos já deveria ter um repertório, uma competência de ter habilidades sociais, de dizer, pessoal, por favor, quero dizer uma coisa para vocês. Hoje é a 5ª vez que vocês fazem uma caricatura minha no quadro. Eu estou me sentindo mal, eu estou à beira das lágrimas, eu me sinto péssimo quando vocês fazem isto. Hoje é a última vez que isto aconteceu. Se isso se repetir, eu vou tomar as medidas que a universidade tem previsto. Mas isso não acaba provocando o agressor? De forma alguma. Você pode ver como provocação lá na adolescência. Entre adultos, não. Se o pessoal diz, né? Mas isso então, se ele aqui, tem por autoestima, exemplo, se ele tem força... Essa não é uma atitude de adulto fazer isso no quadro, fazer a caricatura dessa pessoa, ou fazer... Então, porque o sujeito percebe, o sujeito que recebe, percebe isso como agressivo. Então, você tem uma condição do pessoal falar, não, nós estamos tirando sarro, a gente brinca com todo mundo. A gente também põe apelido nessa pessoa, porque é assim, ou faz... Porque ele, inclusive, vai ter a oportunidade de saber se isso é bullying ou não. Agora, porque senão ele está nesse generalismo. Porque fica muito difícil, assim, sabe? Porque, assim, o bullying tem várias manifestações. Estilos, e tem vários níveis, assim. O que está acontecendo com ele? Ele está sendo fisicamente agredido? Não rouba o material dele na escola, com certeza. Então, que tipo de bullying é? É um tipo de bullying mais velado? É um cyberbullying? É uma comunidade virtual? Então, a gente precisa saber, para ter uma atitude mais adequada, que tipo de bullying que é. E, na verdade, o adulto tem mais condições de não aceitar o papel que lhe estão dando. Claro. Né? Então, eu só queria... Eu estou com pouco tempo, eu queria mudar para criança. Como é que a gente ajuda essa criança que passa por isso? Bem, nós temos estratégia, já existem programas definidos, programas com mais de 30 anos de execução. Nós, no momento, vivemos um programa numa escola estadual no centro de Curitiba. Um grupo de alunas da PUC, com a coordenação da doutora Ana Moser, elas estão fazendo atividades de aprender a viver em grupo, de descobrir o quanto que dói em mim, o que dói no outro, desenvolvendo habilidades sociais, etc. Com isto, você tem todo mundo no grupo. Você não está pegando a vítima, separando e levando-a para uma atenção mais especializada. Isso até pode ocorrer, mas será a exceção. É uma vez ao ano, é aquela criança que está machucada, ou que roubaram o penal dela, e a mãe está desesperada porque o livro sumiu, ou está sendo ameaçada na porta da escola, e etc. Mas, para a grande maioria, você pode criar uma cultura da paz. E esta cultura é atitude no cotidiano. É o próprio professor que diz, fulano, não faça isto. Não chame o seu colega assim, ele tem nome. Aqui, né? Isso aqui isso para nós é intolerável. Olha, que se faça dessa forma. É uma coisa que é possível de fazer. E muito boa. É que assim, a gente sempre quer soluções que sejam mágicas e a curto prazo. E pragmáticas. E assim, a coisa não funciona dessa forma. Leva tempo. Ela leva tempo, é um processo. A gente tem que investir em processos de identificação, em processos que fortaleçam a alteridade. Identificação é aquilo que te faz perceber que o outro é igual a você, e a alteridade é o contrário, que te faz perceber que o outro é diferente e aceitar, lidar com essas diferenças. Então, toda instituição tem que trabalhar nesses âmbitos. E aí o bullying é uma coisa que não vai acontecer, né? Porque isso acontece quando a referência está frágil, quando a autoridade está líquida. Sim. Aí você dá espaço para que a violência... Gente, eu preciso encerrar o programa. Agradeço a participação de vocês. Muito obrigada, tá? Obrigada a você aí de casa também pela companhia. E olha só, no programa Aqui Entre Nós de hoje, eu entrevistei o ex-deputado federal Léo de Almeida Neves. Ele, durante o regime militar, teve o mandato de deputado federal cassado, e ele conta histórias sobre a ditadura no programa, muito interessantes. Não perca, é logo depois da segunda edição do Jornal da Educativa. E amanhã,
aqui com a palavra, vamos falar sobre cigarro e as mulheres. O Instituto Nacional do Câncer estima que o tabagismo seja responsável por 40% das mortes de mulheres com menos de 65 anos. A dependência do cigarro entre as mulheres é o tema do Com a Palavra de amanhã, às 7 da noite. Espero por você. Até lá. Tchau.